Seja bem-vindo ao site Hangar MMA, site de simulados para banca ANAC, para quem está estudando para mecânico de manutenção para banca. Hoje aqui a gente vai considerar a matéria Teoria e Construção de Motores, especificamente a matéria do módulo, né, GMP1. Por que eu escolhi essa matéria? Porque é uma das matérias mais extensas e, além disso, é a base para te sair daqui e estudar qualquer outra matéria. Por exemplo, quando tu for estudar sistema de ignição do motor, todo esse conteúdo que tu aprendeu aqui, tu vai usar lá termos. eh, Tu precisa entender essa matéria para que tu tenha uma base para ir para qualquer outro conteúdo relacionado ao motor. Então, essa matéria, na minha opinião, é a mais importante que tem. Eu nem julgo dizer aqui que é uma das, não, é a mais importante teoria e construção de motores. Se tu entender esse conteúdo, não é à toa que ela é uma das mais extensas, é, tu vai partir para qualquer outro material, tu vai aprender termos ali que tu vai levar para tua banca e eu tenho certeza que vai te ajudar. O que que essa matéria trata, né, para quem está começando agora, para quem estudou na escola lá, né, e está começando a estudar agora de novo, a teoria e construção de motores, ele explica de um modo amplo como funcionam os motores. A matéria ela divide em motores convencionais, né, motores a pistão e motores a reação, que seria, né, que a gente chama de motores a turbina. Ele vai explicar partes e peças, como elas funcionam, como elas se relacionam. Então eh, não vai te cobrar nada mais além disso. Vai falar um pouquinho sobre desempenho também, né, de motores, mas essa é a base para te fazer sair daqui e estudar qualquer outro conteúdo. Então, não é uma matéria difícil, falo para vocês, não é uma das matérias mais difíceis, mas é uma matéria que tu precisa ter ela no sangue, digamos assim. Tu precisa entender ela, certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer um simulado de questões da matéria de teoria e construção de motores. Na sequência, a gente vai fazer junto, a gente vai para o gabarito, lá a gente vai ver o que a gente acertou, o que a gente errou. E junto a isso, a gente vai aprender, eu vou explicar aqui alguns conceitos, vou mostrar para vocês, vou dar dica de estudo, como vocês podem assimilar esse conteúdo. E eu começo aqui no painel do site Hangar MMA, eu começo aqui no painel do aluno, que é digamos, a base, né, do site aí para vocês começarem, né? Aqui tem tudo, é como se fosse um atalho, né? Para vocês irem, por exemplo, quer fazer um novo simulado, clica aqui em novo simulado, né? Tem o desempenho aqui que vocês podem analisar, né? Tem a parte de conquista que conforme tu vai evoluindo, tu vai eh, ganhando, né? Aí cards relacionado, né, à configuração de várias aeronaves aí. Aqui tem a parte de simulados. E eu queria fazer uma pergunta para vocês inicial. Como a gente eu digo que a gente é especialista para banca ANAC aqui, para mecânico de manutenção, e tem algumas coisas que a gente nota. A gente tá, a gente interage com as pessoas, a gente tem feedback de aprovados, a gente atualiza o nosso banco, inclusive aqui na sequência vai ter questões que a gente vai conversar, vai aparecer no simulado, e eu vou dizer para vocês, ó, essa questão aqui tem caído na banca. Então, até incentivo vocês aí a pegar um caderno e anotar alguns pontos aqui que eu vou chamar atenção. Tudo é importante, tá? Mas nem tudo, embora aqui, né, provavelmente o conteúdo todo é importante para a tua banca da ANAC, tá? Mas tem pontos mais altos, e aí eu vou chamar atenção para vocês aqui, para vocês anotar essas questões que provavelmente vai aparecer nessa matéria teoria e construção de motores. Eu começo aqui perguntando para vocês, como eu estava iniciando aqui falando, né? A gente está no meio, tem algumas coisas que eu até fico confuso, sabe, honestamente aqui, para quem está fazendo a banca da ANAC, porque eu já fiz a banca da ANAC também, né? E eu tive o privilégio, eu posso dizer assim para vocês, que no período que eu entrei, a gente está falando aí há mais de 20 anos atrás, eu tive o privilégio de
pegar a parte do DAC, na época do DAC, onde tu ia lá, sentava numa cadeira, né? Vinha uma prova em papel para ti, que nem um concurso público, né? Ficava o militar lá cuidando da prova, tu escrevia no papel, tu entregava a prova, tu não tinha certeza se tu passou ou não, tu ia saber depois de 5 dias, tá? O DAC, que era o Departamento da Aviação Civil, que foi substituído depois pela ANAC, né? Que daí, né, deixou de ser do poder militar e foi pro civil. Eu tive esse privilégio, então, de fazer essa prova. Na época foi de célula, tá? E depois eu tive também, quando eu fiz GMP, já era ANAC. E aí já era no computador. Quando eu tô conversando, essa jornada que todos vocês estão aqui ouvindo, estão escutando aqui, vocês têm um objetivo, né? Quem tá aqui por curiosidade, né, enfim, para fazer outra coisa, não vai ficar muito tempo, né? Mas vocês aqui, com certeza, tu que tá até agora aqui escutando, tu tem um objetivo, que é passar na banca da ANAC em GMP. Essa jornada que tu tá passando, eu já passei por ela. Então, o que eu falo aqui é com propriedade. E às vezes o grupo, eu fico surpreso muitas vezes das pessoas dizer, eu vou fazer a banca da ANAC, quer seja célula GMP. E olha a pergunta que muitas vezes fazem, e não tá errado, tá, pessoal, em perguntar, não tem nada de errado nisso. Mas a pergunta, ela revela algumas coisas, tá? A pessoa pergunta assim, quantas questões caem na banca da ANAC? Se tu tá aqui e tu não sabe quantas questões caem na banca da ANAC, eu tenho certeza de uma coisa, tu não tá preparado para fazer essa prova, tá? E tu vai rodar. Desculpa, essa é a verdade, né? A gente sabe que a banca da ANAC, ela comporta ali 60 questões, 20 do básico, né? Hoje, a pessoa pode fazer só o básico, né? E pode fazer, por exemplo, aqui a gente está falando de GMP, né? GMP1 e GMP2. Então são 40 questões. São 60 ou 40 questões, tu vai ter 20 de cada módulo. Então, pessoal, eu só estou comentando aqui que essa jornada que vocês estão, a gente já passou. E a gente sabe, existe um perfil de pessoas que são aprovados de primeira, existe perfil de pessoas que não são aprovados de primeira, mas vão passar depois, e existe perfil de pessoas que nunca vão ser aprovados, tá? E eu quero que vocês. E já vou adiantar uma coisa aqui para vocês: se tu tá aqui até agora, é porque tu é um perfil de uma pessoa que vai ser aprovada. Eu tenho certeza disso, tá? Porque é duas coisas que vai fazer tu passar na prova: é o teu empenho e a forma que tu tá estudando. O problema é que muitas vezes tem pessoas que desanimam na hora da prova. E às vezes ela não estudou da forma correta e ela acha que não tem saída. Então, faz simulados, tá, pessoal? O simulado, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu sempre estudei para simulados, mesmo quando não tinha nem internet. Quando eu fiz o DAC, eu fazia simulado no papel. O simulado, duas coisas que ele, assim, N coisas vai te ajudar. Uma, quando tu erra no simulado, tu começa a ver aonde o teu conhecimento existe, né, falhas, onde a gente acha que entendeu e não entendeu. E ali a gente vai reforçar o nosso conteúdo, a gente vai estudar aquele conteúdo, volta para a apostila, estuda aquela parte que tu errou e volta para o simulado. Como assim volta para o simulado? Sim, a base do teu estudo vai ser o simulado. Porque eu estou aqui partindo do princípio que vocês já estudaram, já fizeram curso. Vocês já passaram por esse conteúdo. Agora a gente vai se preparar para a banca da ANAC. Então, faz simulados, observa onde tu errou, tenha um caderno de acerto de erros, onde tu vai escrever à mão o que tu errou e revisa esse material. Então essa é a dica que eu dou para vocês. E vamos porque a gente quer aqui simulado para banca ANAC. E eu começo aqui perguntando para vocês. Tu sabe? Em GMP, aqui a gente vai fazer teoria e construção de motores. Faz parte de GMP1. E eu pergunto, tu sabe qual conteúdo que cai, quais matérias que caem em GMP1? Tu sabe quais matérias caem em GMP2? Se tu não sabe, não te preocupa, tá? Eu vou te mostrar aqui. Se tu entrar lá no site,
ali no menu principal, aqui, ó. Eu tô clicando aqui em. Deixa eu ver se eu consigo fazer um recurso aqui interessante. Dar uma aproximada aqui. Vai ficar legal para todo mundo. Aqui. Olha só. Se tu vier aqui em matéria, ó, clica ali. Olha só que legal. Clicou em matéria. E tu cai aqui numa página onde, com base na IS, que é a instrução suplementar 00003, se tu tiver alguma dúvida, pode ir no Google lá também. Tu vai cair no site da ANAC, digita IS 003 e tu vai ter em mãos esse conteúdo aqui. Eu só peguei, mastiguei para vocês. Tomar uma água aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse material, né? Filtrei ele só para parte de manutenção e tá aqui esmiuçado para vocês, vamos dizer assim, tá? GMP, ó, vou clicar aqui em GMP1. Não tem muita matéria aqui, tá? Se tu observar, né? E tá aqui o que vai cair. Inglês técnico, teoria e construção de motores, sistema de admissão, sistema de combustível, sistema de ignição e sistema de partidas de motor. GMP2, sistema de lubrificação, proteção contra superaquecimento e fogo de motores, hélice, remoção e instalação de motor, operação e manutenção de motores, inspeção de motores e pesquisa. Deixa eu dar uma travada aqui. Agora eu estava lendo para vocês aqui, hélice, eu me lembrei quando eu fiz o meu curso, né, lá na Flight, aqui em Porto Alegre, uma excelente escola. Gostei muito de estudar com eles lá. Eu fiz GMP com eles e me lembro do professor, não me lembro o nome dele, né? Excelente professor também da Força Aérea, que dava aula de hélice. Para mim, hélice era muito difícil, pessoal. E eu me lembro até hoje, eu fiz a prova e perguntei para ele, professor, como é que foi? Ele falou, bacana, não passou, né? Tive que fazer recuperação, refazer a prova. Por que que eu tô falando isso? Porque estava lendo aqui, me lembrei, hélice foi um desafio para mim. E com certeza vocês vão se identificar aqui em várias matérias que vai ser um desafio para vocês. A diferença entre vocês passar na banca ou não, não é essa dificuldade da matéria. Vai ser o quanto vocês vão para cima disso, vocês vão enfrentar isso aí e vão até o final, certo? Então, o que vocês estão passando aqui, eu já passei também. Vamos lá. GMP1, teoria e construção de motores, está aqui. Para mim não foi muito difícil essa matéria, teoria e construção de motores, porque deixa eu tirar aqui o aí. Por que que não foi muito difícil para mim? Porque eu tinha feito um curso no Senai um tempo antes, né, disso, de mecânica de manutenção de automóveis. Então, se vocês observar, a grande maioria de sistemas aí que tu vai estudar no motor a pistão, né, no caso, ou a gente chama aqui motor convencionais, é que nem o motor de carro, né? Vai ter partes, vai ter o sistema de arrefecimento, vai ter radiador, vai ter o sistema de lubrificação, vai ter sistema de partida, sistema elétrico, enfim. Então, o próprio motor são conteúdos, termos iguais, tá? Olha só, teoria e construção de motores, que é o que a gente vai ver aqui, é uma matéria bem extensa. E aqui a ANAC ela diz que ela vai te cobrar sobre motores convencionais, tá aqui, né? Motores convencionais, motores a reação, turbina, ciclos e empuxo. Uma vez eu estava ajudando um amigo meu, ele estava estudando para banca, e aí ele tinha feito 3 vezes GMP. Tava fazendo simulados, né, no hangar MMA, e tinha rodado 3 vezes, se eu não me engano. E eu digo, cara, vou conversar com ele, né? A gente começou a conversar, e aí eu comecei a perceber, né, captar algumas coisas. Por exemplo, ele fez o curso EAD. Tudo bem, né, para quem faz o curso EAD. O problema é que o curso EAD,
ele vai depender muito da tua disciplina e como tu vai aproveitar esse treinamento, né? O que que eu percebi? Que ele não tirou proveito, né, do curso, né? E não tinha base nenhuma. Ele estava aprendendo, ele passou depois na banca, tá? Em GMP. Ele estava aprendendo com os simulados. Ele aprendeu a passar na banca da ANAC, né? Isso sim, ele passou na banca. Só que foi bem mais difícil para ele, porque não tinha muita base. E eu só fui captar isso conversando com ele. Eu fiz uma pergunta muito simples. Foi, cara, tu sabe a diferença entre o motor convencional e o motor a reação? Ele não sabia essa diferença, né? Só que pensa bem, se tu não entende esse termo, motor convencional e reação, são várias perguntas da ANAC. Quando ela te perguntar, ela vai dizer qual motor é. Ó, nos motores convencionais, parará, parará, né? Em um motor a reação, porque isso muitas vezes vai fazer a diferença. Ela precisa dizer para ti qual tipo de motor para te responder a pergunta. Então, a base, tu precisa ter base. E a teoria, essa matéria, a teoria e construção de motores, ela vai te dar essa base, tá? Então, teoria e construção de motores de aeronaves, motores convencionais, a reação, turbina, ciclo, empuxo, identificar os principais fatores e requisitos a serem considerados na construção de motores de aeronaves, compreender a função e o funcionamento de cada componente dos motores convencionais e dos motores a reação. Só essa frase aqui já vai preencher lá, pessoal, 50 páginas de conteúdo, porque tu vai ter que compreender a função de um motor completo e o funcionamento de cada componente. O que é um componente do motor convencional, por exemplo? Tu vai falar sobre pistão, tu vai falar sobre biela, sistema de comando de válvulas, sistema de alimentação. E aí, eles todos estão integrados. Então, só nessa parte aí, vai bastante conteúdo, né? Compreender característica de cada motor e distinguir os diversos tipos de motores, distinguir os processos utilizados na execução de cálculos para determinação da potência, do rendimento, do empuxo, dos vários tipos de motores de aeronaves, tá? Aqui fica tranquilo, porque até então ninguém reportou para nós de ter questões sobre cálculo de potência, tá? Embora o manual lá, ele tem lá no final, ele fala sobre isso, tá? Sobre desempenho, sobre potência. Não te apega aqui muito. Tenta entender os princípios, mas não vai ser exigido o cálculo, pelo menos até hoje, tá? Não caiu na banca. Mas a gente vai ver o que precisa aqui. Então, muito bem, tá aqui então o que a gente viu. Vamos ao que interessa. Vamos fazer um simulado aqui. Eu vou clicar aqui em painel. Eu vou clicar aqui em novo. Deixa eu ajustar aqui. Vou clicar em novo simulado. A gente clica aqui em matérias. Olha só que interessante, né? Aqui em matérias vai ter básicos, células, GMP e aviônicos. GMP, observar GMP é o bloco aí, né? A matéria que menos tem matérias, 10 matérias. Eu, na minha opinião, considerei o conteúdo mais fácil do que célula e aviônicos. Vamos lá então. Tá aqui, ó, teoria e construção de motores. A gente clica em gerar simulado. Aqui, muito bem. Então, questão 1. No claro de válvulas, essas são simultaneamente. Então, quando a gente ouve falar nesse claro de válvulas ou cruzamento de válvulas, tá? A gente já sabe que está falando qual tipo de motor. Falando motor convencional. A maioria das questões aqui a gente vai encontrar motor convencional. Isso é até algo bom, né? Então, que é algo mais comum da gente ouvir aí. Então, no claro de válvulas, essas são simultaneamente, né? Ou juntas, né? Elas juntamente. O que que acontece no claro de válvula? Quando vocês ouvirem esse termo claro de válvulas, ou cruzamento de válvulas, é aquele momento em que as válvulas, a gente sabe que são duas válvulas, né? A válvula de admissão e escapamento, elas estão abertas ao mesmo tempo, tá? Depois a gente vai ver no gabarito mais detalhes. Ali no gabarito ele é rico
informação para vocês aprofundar o conhecimento, tá? Com vídeo, figura e comentário. Então, abertas no início da admissão e fim da compressão, abertas no fim do escapamento e início da admissão, fechadas no fim do escapamento e início da admissão, fechadas no início da admissão e fim da compressão. Pessoal, sempre quando tu vê claro de válvula, a questão está falando sobre abertas, tá? Então aqui a gente já elimina a alternativa C e D a gente elimina, tá? A gente fica em dúvida, digamos assim. Abertas no início em A e B. Abertas no início da admissão e fim da compressão. Não, compressão, pensa o seguinte, né? O motor, ele precisa comprimir a misturar combustível para gerar uma centelha e ter força na explosão. Então, na compressão é compressão, né? Não vai ter nenhuma válvula aberta. Então, aqui, a pessoa nem precisa entender muito, ter estudado profundamente, já pela lógica, aberta no fim do escapamento e início da admissão, tá? Alternativa B. Em um motor alternativo, olha só, lembra que eu falei para vocês há pouco, né? Muitas questões da ANAC, ela vai falar assim, motor a reação, motor alternativo. Então, se tu não souber a diferença entre o motor alternativo, que é o motor a pistão, né? E o motor a reação, motor a turbina, já a base está muito fraca, tá? Então, em um motor alternativo de aeronave, qual é a função do conjunto de tuchos no acionamento de válvulas? Eu falei para vocês que essa matéria, teoria e construção de motores, é a base para passar para qualquer outro conteúdo. Então aqui, olha só, a gente está vendo aqui a questão anterior, a gente viu sobre um conceito e onde falou sobre duas partes que são válvulas. Aqui já está falando sobre o tucho, tá? No acionamento de válvulas. Então o tucho ele faz parte. Isso aqui tem em automóveis também, tá? Tucho, né? Que vai ter o tucho mecânico e tucho hidráulico, né? Aqui, então tá falando, o tucho no acionamento das válvulas, é, ele faz parte do comando de válvulas, né? O que a válvula faz? Ela abre e fecha, é só isso. Ela vai admitir, mistura e vai deixar a queima sair. É isso que ela faz. Porém, ela precisa fazer esse movimento no momento e na hora certa. O tucho ele tem uma função. Então a pergunta tá? Qual é a função dos tuchos, né? Eu me lembro que o tucho, eles ficam entre aquela que ele chama árvore de ou cames, né? Onde tu vai ter ali os lóbulos, né? Na árvore de cames, onde eles vão girar e eles vão conectar, né, ou eles vão influenciar aí o momento da abertura e fechamento das válvulas, tá? Nessa, ah, nesse eixo de ressaltos, né? Mesmo em motor de carro, né? Ele chama também esse eixo de ressalto. Então vamos ver aqui a função dele. A. Converter o movimento de rotação do lóbulo do eixo de ressalto em movimento alternativo. Lubrificar, não, né? Transmitir a força do balancim. Balancim é uma outra parte, é aquela peça que fica, né, ligada ali na biela mesmo. Diretamente ao eixo de manivelas, também não, né? Fechar a válvula e prendê-la em sua sede. Sede é a superfície onde a válvula, quando ela está fechada, ela fica em contato. Então, olha só, pessoal, aqui, mesmo que eu não saiba a resposta, por eliminação, porque se tu tiver uma base, né, tu já elimina. Porque o que fecha a válvula, a gente vai ver depois, aqui nessa questão provavelmente vai ter uma figura, é a mola, né? É a mola que vai fechar, manter a válvula fechada. Então, letra A, alternativa, né? Letra A, converter o movimento de rotação do eixo de ressaltos em movimento alternativo. A seção do motor a jato, que tem a função de dirigir o fluxo de ar, evitando turbulência e, ao mesmo tempo, conceder uma alta velocidade de saída, é seção de combustão, seção de admissão, seção do compressor ou seção de escapamento. Aqui não falou, né, mas é o motor a reação
Então a gente sabe que lá no escapamento, o motor a reação, o princípio, ele é diferente, né? Ele vai gerar empuxo, né? Então a ação do escapamento é fundamental para direcionar e aumentar a velocidade ali dos gases que foram queimados. Então, essa aqui é a função do escapamento. Deixa eu travar aqui. Muito bem, vamos para a próxima. Para um motor alternativo, questão 4, para um motor alternativo, para que um motor alternativo funcione de forma apropriada, cada válvula deve abrir no tempo certo, permanecer aberta pelo espaço de tempo requerido e fechar no tempo requerido. Show de bola, né? Tem questões da ANAC, então, que ela vai afirmar sobre algo e depois vai te fazer a pergunta. E aí a pergunta vem: o curso da válvula, que é a distância que a válvula ela sai, né, da sede, e a duração, ou seja, quanto tempo ela vai ficar aberta ou fechada, ou o tempo que a válvula permanece aberta, são determinadas pelo quê? Então, olha só, a gente está estudando até aqui, pessoal, só sobre componentes de motores, tá? E qual o papel dele. Nesse caso aqui, quem é que determina isso? Quem vai determinar esse tempo que a válvula vai ficar aberta? É o tucho hidráulico, mola da válvula, balancim ou forma do ressalto do câmbio. O tucho hidráulico não é. Mola da válvula, ela mantém a válvula sempre fechada. Essa é a questão. E ela só vai abrir por força do balancim, tá? Ou do ressalto. Ressalto é aquela saliência. A gente vai ver depois uma figura, tá? Do clame ou eixo de ressaltos, tá? Muito bem. A inglês, questão 5, tá? A parte do motor onde, where, né? Onde a combustão e a expansão dos gases ocorrem. Então aqui já está falando sobre motor convencional, né? E houses the piston and connect rod. Olha só que interessante essa questão aqui. As questões de inglês, duas coisas que a gente tem que ter. Elas são um pouquinho mais difíceis, né? Porque tu vai ter que saber inglês, vai ter que saber interpretar a questão e ainda saber responder a questão, né? São duas coisas aqui. Então aqui basicamente, ó, a part of engine where, ele está dizendo a parte, né, ou a peça do motor engine, onde, né, where a combustão e a explosão dos gases ocorrem, and houses, né? House aqui seria alojam, né? A loja, tecnicamente falando, seria a loja, o pistão. E olha aqui, connecting rod. Connecting rod é uma peça, tá? Inclusive, se tu tá com um caderno na mão aí e um lápis, anota aí, copia isso aqui. Connecting rod. Isso aqui é uma questão da ANAC, tá? Tem uma outra questão da ANAC que pergunta sobre o que é o connecting rod, que é a nossa biela, tá bom? Então, fica esperto, que aqui tu já mata duas questões. Então, a pergunta é em português, né? Qual é a parte do motor onde ocorre a combustão e a explosão dos gases da mistura ar-combustível, dá para dizer assim, e aloja ainda o pistão e a biela. Então, qual parte do motor que faz isso? Então, pistão? Não, né? Conjunto da biela? Road? Não. Câmara de combustão? Câmara de combustão é onde tem a centelha, né? Ou cilindro? Qual que tu iria aqui? A maioria ficou na dúvida entre C e D, né? Mas olha só, essa questão aqui, e ela parece pega ratão, né? Porque câmara de combustão é onde ocorre. Letra C, né? Câmara de combustão. Porém, a câmara de combustão não aloja o pistão e o connecting rod. Um, uma parte maior é o cilindro, né? Cilindro é aquela parte, né, cilíndrica
onde o pistão se movimenta e onde vai ter a biela, ou seja, aloja o pistão e a biela, e onde vai ter a câmara de combustão, que vai ter a centelha. Então, eu troco aqui de C e vou para D, certo? Em motores alternativos, qual combinação de eventos provoca o cruzamento das válvulas? Então, a gente vai ver aqui tanto o termo cruzamento de válvulas quanto, claro, de válvulas. Então, qual é a combinação? O que acontece, né? A abertura simultânea das válvulas do ponto morto inferior. O que ele quer dizer aqui? Que quando as duas válvulas, já está partindo desse princípio, né? Que cruzamento de válvulas é o momento que as duas válvulas estão abertas. E isso vai ocorrer quando o pistão estiver no ponto morto baixo, né? Ou inferior, talvez, né? O fechamento das duas válvulas no tempo de potência. Não, né? A gente viu e a gente sabe que quando falar em cruzamento de válvulas é abertura, né? Então, a letra B e a D eu já elimino. Eu fico entre a e a C. A C fala abertura antecipada, né? Ou antes da válvula de admissão e o fechamento atrasado da válvula de escape. Então, ela vai permanecer aberta um tempo a mais. Nesse momento, as duas vão se encontrar abertas, certo? Eu vou dizer aqui então. Durante o funcionamento do motor, o pistão desloca-se para o ponto morto alto em que momento? Então, tu tem o ponto morto baixo, tá? E tu tem no curso do pistão o ponto morto alto, onde ocorre duas coisas, né? No ponto morto alto, quando ele está expulsando os gases e quando ele está comprimindo. E logo vem a centelha. Então ele pergunta desloque-se para o ponto morto alto. Então primeiro e quarto tempos, a gente sabe que no quarto tempo tá ok, é quando ele expulsa os gases. E pior que eu ia eliminar aqui, mas já fiquei na dúvida entre A, B e C, né? Eu só sei que a D não é, porque é no quarto tempo em que ele vai para o ponto morto alto. Agora, a primeira vez que ele vai para o ponto é na ignição, né? Então ele vai admitir, comprimir, então no segundo tempo. Então, no meu ver aqui, seria admissão, segundo tempo, ponto morto alto, tá? Compressão. Depois ele vai explodir, né? Ou o tempo motor, e depois vai, no quarto tempo, expulsar os gases. Então, eu vou de C. Anel de ressaltos, olha só que interessante, né? Anel de ressaltos ou eixo de ressaltos, ou eixo de Kame tem a mesma função. Eu vou até marcar essa questão aqui, para depois chamar atenção para vocês de novo, porque poucos dias atrás teve até um aluno que fez a banca da NAC e ele comentou sobre isso, né? Cara, mas na pergunta não falava sobre anel de ressalto, falava sobre, desculpa, né? Não falava sobre eixo de ressaltos ou eixo do Kame, falava em anel de ressaltos. E se tu olhar lá na apostila da NAC, essa matéria, Teoria e Construção de Motores, ali vai ter todos esses termos. E a função é a mesma, tá? Anel de ressalto, eixo de ressaltos e eixo de Cames. Então, não te assusta se tu tiver encontrar na banca da NAC esses termos. A gente sabe que ele faz parte do comando de válvulas e a gente viu noutra pergunta ali que é o que vai determinar, né, esse anel quando a abertura e fechamento da válvula. A gente sabe disso. E depois a gente vai ver aqui isso desenhado para nós, aqui no gabarito. A questão quando quando que a apostila da ANAC fala em anel de ressaltos. Aí eu fui olhar isso, que para mim também era surpresa, né? A apostila da ANAC, em teoria e construção de motores, vai chamar anel de ressalto quando se referir a motores radiais, tá? Então ele chama de anel de ressalto, não vai chamar de eixo de ressalto, tá? Ou CAMS.
vai chamar de anel de ressalto. A função é a mesma, tá? Comandar a abertura e fechamento da válvula. Ponto, é isso aí que tu precisa saber. Vamos lá. Então ele está perguntando aqui. Ele tem a mesma função de fazer o quê? Comandar o movimento do tucho hidráulico para o fechamento das válvulas. Tá estranho isso aqui, né? Porque o objetivo dela não é com o tucho. O tucho faz parte, né, do componente. Então, só se eu eliminar as outras questões, eu vou na A. Sincronizar a centelha das velas com posição do pistão durante o ciclo de compressão? Não, né? Isso aqui não é essa função do anel de ressalto. Comandar a abertura e o fechamento das válvulas no tempo correto. É isso aí. Comandar a abertura e o fechamento da válvula no tempo correto. Não vou nem ler a D. Não, vou ler sim, né? Vai que eu estou confundindo aqui. Transmitir torque também não. C, tá? Vamos para a próxima. Em motores alternativos de aeronave, por que a válvula de escapamento é aberta antes do ponto morto inferior no tempo de potência, ainda existindo pressão no interior do cilindro? Olha só que interessante, né? Eu até corrijo uma coisa que eu falei anteriormente, que no tempo de compressão as duas válvulas estão fechadas, e é verdade, né? Mas aqui é, a válvula de escapamento ela é aberta um pouco antes, tá? Ah, tá. Só que aqui é lá no ponto morto inferior, ou seja, o motor ele comprimiu, as duas válvulas fechadas, ele explodiu, né? Então estava certo o que eu falei, ele explodiu, teve a explosão, teve o tempo motor, o tempo útil, né? Que ele vai girar a árvore de manivelas. E aí, ainda existindo pressão no interior do cilindro, ela é aberta um pouquinho antes ele chegar lá embaixo, no ponto morto inferior, na explosão, ela já é aberta para ele começar a expulsar os gases. Provavelmente para ter ganho, né? Provavelmente para ele. Então, quando o pistão começar a subir, já está tudo alinhado, a válvula aberta para expulsar os gases. Então, vamos ver qual alternativa é mais interessante aqui. A. Para transformar a expansão dos gases em movimento rotativo? Não. Para reduzir a temperatura de saída dos gases entre 1650 a 2200 graus Celsius, antes que o êmbolo inicie o movimento ascendente de compressão. Não, né? Porque ele não está no movimento de compressão. Tu já teve a compressão, tu teve a explosão, vamos lá então, né? Admitiu, comprimiu, teve a centelha, explodiu, e aqui agora ele desceu no tempo útil, e agora ele vai subir, só que um pouquinho antes de ele subir, a válvula de escapamento já abriu. Então aqui a B também não é. C. Para que a pressão remanescente force a saída dos gases pelo escapamento o mais imediato possível, livrando o cilindro do calor excessivo. Será que tem uma preocupação com calor aqui excessivo? Eu já não iria também nessa questão. D. Para diluir os subprodutos da exaustão remanescentes com a mistura fria admitida, o montante pela tubulação de admissão do motor. Eu fiquei na dúvida nessa aqui. Qual que vocês iriam aqui? Deixa eu ler de novo aqui. Para transformar a expansão dos gases em movimento rotativo do eixo de manivelas. Não. Porque está falando aqui sobre a abertura da válvula, né? Antes. Então ela tem um objetivo. Reduzir a temperatura de saída dos gases e inicia o movimento ascendente. É, pode ser, mas eu achei muito preciso aqui, sabe? Reduzir para 1600 a 2200. Não, essa aqui eu achei muito forçada essa questão. Para que a pressão remanescente force a saída dos gases pelo escapamento. Vai ter uma pressão ainda remanescente, né? Vai forçar o mais imediato possível, livrando o cilindro do calor excessivo. Eu vou nascer, tá? Porque ele vai auxiliar, eu não tenho certeza. Depois a gente vai ver. E a gente vai ver na apostila lá. Vamos para 10. O motor que utiliza um sistema de biela mestra e bielas articuladas é denominado motor
ou qual tipo de motor. Esse aqui tá fácil, né? Oposto não é, em V não é, em linha não é o radial. Entre os tempos abaixo, ponte aquele que caracteriza o momento em que ocorre o claro de válvulas ou cruzamento de válvulas. Em que momento que ele ocorre? Então, tu vai ter a admissão, tu vai ter a compressão, e aí nesse momento as duas vai ter um momento, né? Na compressão as duas estão fechadas. Aí tu vai ter a explosão, ele vai descer. E a pergunta é: em que momento ocorre o claro de válvulas? Na potência, no resfriamento, na admissão. Na admissão, né? Foi o que a gente viu, né? Quando ele está admitindo, ele um pouquinho antes dele admitir, as duas válvulas vão ficar abertas. Nos motores alternativos, qual é a dupla função dos anéis de segmentos do pistão e em que condição eles formam uma vedação de gás eficaz? Então a gente sabe que ali no pistão tu vai ter os anéis de segmento, que são os anéis que ficam na parte superior ali do pistão, só que eles têm duas funções, né? Uma, eles vão fazer aquele contato, né, com o cilindro, com a parede, para quando ocorrer a combustão, ele gerar, né, essa vedação. E também ele vai ter uma outra função, né, além de vedação. Letra A. Impedem a infiltração de óleo na câmara de combustão. Faz sentido, né? E dispensam a lubrificação para formar a vedação de gás eficaz. Eu já acho, para mim essa questão já não é legal, porque ela fala dispensar a lubrificação, né? Então tu fica esperto com esse tipo de termo. Mas vamos para as outras. Mas tá certo, impedir a infiltração do óleo na câmara de combustão faz sentido, né? Porque esse é o objetivo dele. Tem os anéis, e além de ele vedar, ele vai impedir que o óleo, tá, suba na câmara de combustão. Impedir o vazamento da pressão de gás, faz sentido, da câmara de combustão e reduzir a infiltração de óleo, vedando quando lubrificados. Perfeito. Essa aqui faz mais sentido, né? Mas vamos ler a C. Impedir o vazamento de óleo da câmara de combustão e elevar a pressão de gás contra as paredes do cilindro. Impedir o vazamento de óleo da câmara de combustão e elevar a pressão de gás. Deixa eu ver a B aqui. Impedir o vazamento da pressão de gás da câmara de combustão e reduzir a infiltração de óleo, vedando quando lubrificado. A B faz mais sentido para mim, né? Impedir o vazamento do óleo da câmara de combustão. Ah, tá. É que ele tá dando a entender. Vamos ver depois no gabarito, né? Mas me parece que a C tá dando a entender que ele a, vai impedir o vazamento do óleo que tá na câmara de combustão. E não, né? O óleo que vai. O óleo, ele vai criar uma película ali que vai ajudar no arrefecimento e na lubrificação entre partes móveis. E as partes móveis é entre pistão e cilindro, não na câmara de combustão. Então a B parece ter mais sentido. Mas vamos ver a D. Reduzir o atrito entre o pistão? Não, né? Não reduz o anel de segmento, eles não têm essa função. Eu vou na B. Mais uma de inglês, questão 13. A hard unbroken oxide film electrolytically deposited on aluminum alloy surface to protect it from corrosion. A frase anterior se refere a. Tá, então essa frase aqui é a questão 13, né? Ela tá falando o seguinte: a hard, né, vem de duro, né? Então uma dura, a é um ou uma, né? Uma dura, unbroken, broken é quebrado, né? Un é negação. Então é inquebrável, dá para dizer assim, né? Ou não quebrável. Óxido filme, aqui a gente lê, seria um filme de óxido ou uma camada de óxido.
eletroliticamente, né, depositada, ou seja, é o processo eletrolítico, depositado em um processo eletrolítico. On seria no, né, ou em uma superfície, né, surface, alloy é liga de alumínio, né, então em uma superfície de liga de alumínio, para protect, né, proteger it, então protegê-lo, né, de corrosão. Então, olha só, aqui o cara tem que saber inglês e ainda tem que entender o processo. Essa questão, assim, que eu me lembro, né, ela faz parte lá da matéria do básico, materiais de aviação e processo. Eu tenho certeza disso, tá? Só que o que acontece? Aí o cara pode pegar e contestar com a ANAC. Não, peraí, tá caindo matéria aí que não está previsto. A questão é que a instrução da ANAC, ela, ela prevê isso aí, né? Poder colocar qualquer questão ali, tá? De qualquer conteúdo. Então, eu vi agora que o nosso tempo está indo, a gente tem 1 minuto e 51. Eu vou tentar finalizar aqui para a gente ir para o gabarito, tá? Então eu vou correr um pouquinho, mas lá no gabarito a gente analisa melhor a questão. Então a questão 13 aqui é um filme de óxido e é um processo de eletrodeposição. Então isso aí não é halodização, porque a halodização é do halodine, é galvanização, tá? Ou é anodização. Eu vou para anodização. Vamos para a próxima? A gente tem 1 minuto aí. Olha só, pressão do tempo, né, pessoal? Isso aí faz parte da ANAC, tá? Gerenciar o tempo faz parte. E aí nós vamos fazer aqui. E outra, uma dica, já aproveita aqui e dou a dica para vocês. Sempre faz o que vocês souberem, tá? A que tiver dúvida, deixa para depois. 14. Isso na hora da banca, tá? Faz primeiro as que tu sabe, depois tu volta e faz as que tu tem mais dificuldade. 14. A folga existente entre o pistão e o cilindro é vedado por meio de juntas, vedação, óleo, anéis de segmento, tá? Show de bola. Um estágio da turbina consiste de uma fileira de aletas, tá? Estacionárias, estacionárias, estacionárias. Isso, seguida de uma fileira de rotativa. Beleza, é estator, rotor. A força exercida para mover uma aeronave através de um motor a reação é obtida pela terceira teoria da inércia, princípio de Venturi, Pascal, terceira lei de Newton, né? Na entrada do compressor axial existem aletas diretoras com a função de que orientar o ar para o segundo estágio de compressão, diminuir o fluxo do ar, orientar para o primeiro estágio de compressão, aumentar, orientar. Os tipos básicos de câmbio de combustão, essa aqui eu não me lembro, eu vou chutar aqui, vamos chutar essa aqui, 4 segundos, essa aqui também eu vou chutar, que eu não me lembro, e fechou, acabou, não fizemos uma questão. Vamos ver se o gabarito vai mostrar para nós. Opa! Mostrou o gabarito, show de bola. Vamos para F10 aqui, deixa eu... A gente já veio direto pro gabarito aqui, pessoal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Olha só que interessante aqui o gabarito, né? O gabarito é a parte que você... Eu vou dizer que é mais importante do que o simulado, tá? Porque no gabarito tu vai ver onde tu errou. No gabarito tu vai ter recursos aqui que vai ajudar teus estudos. Então, olha só. Aqui a gente está falando sobre teoria e construção de motores. Deixa eu tirar esse zoom aqui. E aqui, pessoal, como eu falei, né? Vou repetir. A jornada que vocês estão passando eu já passei. Eu sei quão importante é quando a gente tem uma dúvida, tu tá ali, né? Tu tá aquecido com aquele conteúdo, tu sanar aquela dúvida, tu sanar aquele gap de conhecimento. Então, agora eu tô olhando aqui, né? Deu 20 acertos. Se eu não respondi a última questão, isso aqui tem algo errado aí, né? Enfim, olha só. Aqui, tu vai ter alguns recursos interessantes. Um deles, baixar a apostila, tá? Tu clica aqui e tu consegue baixar a apostila. Qual apostila? Teoria e construção de motores. Aqui, tu vai ter a questão, tu vai ter explicação, tu vai ter imagem. Se tiver vídeo, vai estar aqui um link do vídeo. Aqui tu pode favoritar a questão. Essa questão aqui
eu preciso rever ela. Então tu vem aqui, ó, vou favoritar, ó. Eu tenho 131 de 150, eu já favoritei algumas. Clicou sim, favoritar. Tu pode não, essa questão é muito comum, já vi elas várias vezes. Eu não vou errar na banca essa questão. Bloqueia essa questão, que daí em vez de vir ela vai vir uma nova para ti. E aqui tu pode reportar se tiver algum erro, né? Gabarito incorreto, erro no gabarito. É difícil, mas pode acontecer. Enviar a questão. Fechou. Mas olha só que legal aqui agora. Presta atenção aqui, pessoal. Eu estou lendo a questão. Vamos aqui. No claro de válvulas, esta ação simultaneamente. Cara, o que que é claro de válvulas? Eu não sei o que que é isso. Olha aqui, ó. Clica aqui do lado. Tá vendo aqui, ó? Vai abrir esse cara aqui. Esse que deixa eu fechar o chat aqui. Aqui. Esse aqui é uma inteligência artificial de alto nível treinada para a banca da NAC. Tem questões, pessoal, específicas de conteúdo da banca NAC que tu vai lá no GPT, ele vai te dar a informação errada. Ou muitas vezes, como eles consultam conteúdo em inglês, vai te dar termos que tu não vai entender ou errado. Aqui a gente pegou manual da NAC, manual da FA, alimentou essa inteligência e ainda aonde houve erros, a gente corrigiu. Porque eu consigo instruir ela com prompts, eu consigo atualizar ela dizendo, olha, quando foi perguntado assim, a resposta tem que ser essa. Então, eu estou na dúvida aqui, tá? O que que é claro de válvulas? Pergunta, não te preocupe em escrever correto, né? Mas pergunta isso. Ó, vou bem direto. O que é claro de válvulas? E digamos que para mim é um conceito muito difícil. Explique de forma simples. Enter. Deixa eu dar um zoom aqui, de repente vocês não estão enxergando muito bem. Aí, acho que aí vai melhorar um pouco, né? O que é claro de válvulas? Claro de válvulas é o momento em que a válvula de emissão e a válvula de escapamento ficam abertas ao mesmo tempo por um curto intervalo de tempo. Isso acontece na transição entre o fim do escapamento e o início da admissão. A válvula de emissão começa a abrir antes de o pistão chegar ao ponto morto superior, enquanto a válvula de escapamento continua aberta por um instante após esse ponto. Então, olha só, ele te explicou de uma forma simples e tu pode continuar aqui conversando com ele, tá? É, vou perguntar aqui, é, qual o benefício disso? Olha só isso. Qual o benefício disso? Então ele vai dizer para nós. Ó, o benefício do claro de válvula é melhorar a eficiência volumétrica, ou seja, o volume de mistura que está entrando na admissão, porque ela ocorre entre a admissão e o escapamento, né? As duas abrem. Então ela vai melhorar a eficiência do volume que vai entrar no motor de mistura e vai contribuir para temperaturas de operação mais baixas. Por quê? Porque tu tá mantendo os gases, porque ela ocorre na admissão e no escapamento, né? Ou seja, quando está entrando gás frio e está saindo ar quente. Então ele vai manter a válvula de escapamento mais aberta. Vai, aquele volume, né? Vai dar mais garantia que vai sair e vai dar garantia que vai entrar a misturar combustível. Então ocorre esse claro de válvulas. Olha só que interessante, né? Esse recurso aqui. Então vocês podem usar ele. Ele está disponível é, no. Deixa eu ajeitar aqui. No Master, tá? Somente no Master. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Aí. Aí. Muito bem. Então, questão 1.
claro de válvula, a gente já viu. E olha só o outro recurso aqui, né? Se eu quero ler algum termo técnico aqui, por exemplo, vamos falar esse mesmo, para que que serve uma válvula, né? Já que está falando em claro de. Ah, detalhe, tem que botar o acento, né? Senão ele não puxa. Válvula. Vamos ver se eu. Tudo que tiver a palavra válvula, ele vai trazer para mim. Ah, vocês não estão vendo aí, né? Tô olhando aqui no meu. Aí, aí. Então, tudo que tiver, ó, sede de válvula. O que é isso, né? O que é sede de válvula? Anel circular de metal endurecido que protege o metal macio da cabeça de ação do martelamento da válvula e dos gases de escape. Tá aí. Então, isso aqui é para deixar vocês realmente sem dúvidas, tá? Do conteúdo que vocês estão estudando. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá então, né? Vamos para a questão. Questão 1, então a gente viu aqui, né, no claro de válvulas, essas são simultaneamente. Explicação: a válvula de emissão são abertas antes do êmbolo e o pistão atingir o ponto morto superior. Vamos ver aqui a imagem. Aqui a imagem ela mostra. Deixa eu fechar aqui. A imagem aqui mostra que não ficou legal. Deixa eu alinhar aqui. Aí a imagem mostra que a, quem está estudando, né, talvez tenha dúvida onde ficam as válvulas. Então tá aqui, né? Que tu vai ter o coletor de admissão, aqui o coletor de escapamento, aqui a válvula. Aqui as molas que nós comentamos, né, que mantém as válvulas fechadas, tá? Ela força para manter fechada. Isso aí. Deixa eu fechar aqui. Questão 2. O motor alternativo de aeronave. Qual é a função do conjunto de tuchos no acionamento da válvula? O que que é esses tuchos, né? Então aqui, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, aqui é um motor aeronáutico. Aqui é o motor de avião, tá? A gente está vendo aqui, por exemplo, no item 1, o que que ele está mostrando aqui? Eixo de ressaltos. Lembra disso que a gente falou muito sobre isso, né? Eixo de ressaltos. Então é um eixo que fica girando em sincronia com a árvore de manivelas, que a gente vai ver que vai ter uma polia lá entre os dois, né, que vai ligar eles. E vocês estão vendo que tem esse ressalto aqui, ó, esses lóbulos, né? Cada vez, como ele está girando, vai ter momentos que ele vai ter esse ressalto, que ele vai empurrar esse cara aqui, ó. O que que é esse 2 aqui? Esse 2 é o nosso tucho, tá? Ele vai empurrar o tucho. Aqui vai ter uma vareta, né? Vai ter essa vareta aqui, que vai estar ligado ao quarto aqui, que é o nosso balancim, tá? O balancim, que vai estar conectado à nossa válvula aí, que é o 6, né? Válvula. Vai ter a mola, 5, e o 13 é a haste impulsora. Olha só que só essa figura aqui já ajuda muito vocês, tá? Então aqui do lado vai ter o que cada componente faz e qual a posição dele. Então vocês podem estudar por aqui também, tá? Clica na figura. Questão 3. A gente não viu, né? Em um motor alternativo, né? Converter o movimento de rotação do lóbulo do eixo de ressalto em movimento alternativo. Isso aí. 3. A seção do motor a jato, que tem a função de dirigir o fluxo de ar, evitando a turbulência. A gente botou a seção de escapamento, perfeito, né? Então tá aqui, ele deu um exemplo, né, do motor a reação, aqui um turbofan, aqui os gases passando. Olha só que interessante, né? A gente sabe que no fan ele tem uma construção diferenciada, né? Diferente no turbofan, onde a maior parte do gás passa por fora e a parte de dentro aqui é onde ele vai aquecer, comprimir, queimar e todo o objetivo é isso aqui, ó, é esse escapamento numa alta velocidade, numa alta pressão para empurrar a aeronave, né? Gerar o empuxo. Então tá aqui seção do escapamento, que tem essa função. Pessoal, tem vídeos aqui, até o outro que também tinha, né? Eu nem abri. Em um motor alternativo de aeronave.
Essa questão 2, então Um tem aqui, típico motor de 4 cilindros. inclusive, Cada um dos cilindros está no meio de um eu não tempo sei se vocês estão diferente. escutando o áudio, eu estou Dessa escutando, eu maneira, não me lembro da um cilindro configuração está que ficou sempre no ali, tempo de tá? motor ou Mas ele está potência, aqui e traduzindo, consequentemente mostrando, tá? Cada parte, esses ressaltos cada empurram hastes que função, conectam cada ressalto, tá válvula, aqui o que a gente tinha empurrando-as comentado para sobre o eixo abri-las. de ressaltos, tá? As válvulas são acionadas para a posição fechada, por ação de molas, no momento em que os lóbulos do eixo de E o Kami se funcionamento afastam da respectiva haste das do motor. válvulas. Muito legal isso Garantir aqui, que cara. as Muito válvulas legal para se quem abram no momento exato é muito importante para o às motor vezes está operar. estudando, não consegue visualizar o conteúdo. Aqui está tudo que vocês precisam. Por causa disso, esta árvore de Camis é ligada por engrenagem. Aqui que eu falei para vocês, tá? A árvore de Camis, ela tá ligada por engrenagem na árvore de manivelas, olha aqui, né? Ou o eixo de manivelas, certo? Para que tudo ocorra sincronizado. Muito bem, aqui vai ter outro vídeo para vocês também, né? Sobre o motor a reação, no caso aqui. E eu encorajo vocês a sempre aprofundar o conhecimento de vocês. Né? O vídeo, À eles vão medida estar que acionam traduzidos. os compressores e Eles o estão ventilador. traduzidos aqui Existem e vai mostrar para vocês aqui o o ar é funcionamento que comprimido vocês nos precisam compressores de saber. baixa e alta pressão, e sua temperatura pode Deixa eu chegar só a fechar ele aqui. 450. Muito bem. 4. Forma do ressalto do Kami. Lembra disso que a gente viu, né? Aqui uma foto do manual da ANAC da FA. Aqui está o ressalto. Aqui está o tucho, tá? Em movimento. A gente viu a figura ali, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A gente tinha visto essa figura, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, mesma parte aqui, ó. Tá ilustrando essa parte do motor. Só que aqui é uma foto real, né? É uma foto real aqui, certo? Olha, e o vídeo também, que aqui mostra The tappet is a mechanical device inserted between the cam. Mostra um tucho hidráulico. Aqui é um motor de carro, né? Mas mostrando o princípio é o mesmo. A árvore de ressalto girando e acionando o nosso tucho, que está ligado, nesse caso aqui não vai ter aquela haste impulsora, né? Tá ligado direto na válvula aqui. E veja que também a gente aproveita essa figura para mostrar o que, pessoal? Veja que a mola, a ação da mola é manter fechada a válvula, tá? Isso é pergunta da ANAC. A ação da mola mantém a válvula fechada. 5. A parte de inglês que a gente viu, tá? Que é o cilindro. Então aqui a gente tem uma figura que ilustra o cilindro e tudo que faz parte do cilindro. Inclusive aqui está em inglês, né? Tirado lá do manual da FAA. Então aqui a gente tem, olha só. Connect Road. Lembra que eu perguntei para vocês? Vocês têm que saber isso para a banca da ANAC, tá? Connecting Road. É biela. Tá aqui mostrando o piston pin, que é o pino do pistão, o pistão, tá? Todo esse conjunto aqui, essa carcaça que vocês estão vendo aqui do lado, é o cilindro do motor, com as partes que faz parte dele ali. A pergunta ali era qual, né, peça que a loja, né, lá usou o termo houses, né? House, eu acredito que até seja de casa, né? A casa é onde tu tem as coisas. House é a loja, o pistão, a biela e também vai ter a queima. É isso aí. Essa pergunta aí ninguém erra na banca. 6. Em motores alternativos, qual combinação de eventos provoca o cruzamento de válvula? Então, a abertura antecipada da admissão e o fechamento do escapamento. Está aqui um exemplo de um bloco do motor aqui do cabeçote, onde aqui vai ter as duas válvulas, né? Se bem que aqui me parece que só uma válvula está aberta, né? Mas, enfim, está ilustrando aqui, né? As válvulas de admissão e escapamento, onde elas estão na sede, uma está aberta e a outra eu acho que não está aberta, mas enfim, né? A ideia é mostrar essa seção. Aqui vai ter um vídeo também. Esse vídeo aqui acho que dá para ilustrar aqui, né? Olha só, esse vídeo
ele é bem interessante. O que ele está mostrando aqui? Deixa eu ajustar aqui. Vamos ver de novo aqui. Ele está mostrando exatamente o momento em que as duas válvulas ficam abertas, ó. Simulando aí, provavelmente o cara deve estar lá girando o eixo de câmbios, né? Ó, o momento que as duas, vocês observam que tem um momento que as duas ficam abertas, né? Então, tem o momento de emissão, escapamento e o momento que as duas permanecem abertas. Vai ter um vídeo também ilustrando aqui. How does a four-stroke piston engine work? Aqui vai It runs in mostrar 4 phases. A as spark fases ignites it, do creating motor de pressure 4 that tempos. pushes the piston down. That's the power. Vamos para a questão 8. Anel de ressaltos ou eixo de ressaltos. Comandar a abertura e fechamento das válvulas. Está aqui, né? A gente já viu isso. 9. Para que a pressão remanescente force a saída dos gases pelo escapamento o mais imediatamente possível, livrando o cilindro do calor excessivo. Essa aqui eu fiquei na dúvida, né? Aqui vai ter então uma explicação. Deixa eu sair do zoom aqui. Vai ter uma explicação do motor de 4 tempos, tá? O que é ponto morto baixo, ponto morto alto, tá? Em que momento que isso ocorre. E também aqui, cada tempo, uma explicação breve aí. Bem interessante aí para vocês também. Ou se quiser também, vai ter explicação aqui no botão de explicação. Deixa eu ajustar aqui, perfeito. Dentre os tempos abaixo estão a admissão, né? Momento em que ocorre o claro de válvulas. Aqui também vai ter alguma explicação de figura. 12 impede o vazamento. Impede o vazamento da pressão de gás da câmara de combustão e reduz a infiltração de óleo, vedando quando lubrificados, tá? Aqui está falando sobre a dupla função do nossos aqui, ó, anel de controle de óleo. Então, essa aqui é uma figura tirada do próprio manual da FAA, tá? Então, aqui tem anéis de compressão, tá mostrando aqui os 2 anéis de compressão. E aqui, anel de controle do óleo, tá? Que chama o raspador, tá? Anel raspador. Esse cara aqui. Eu vejo que ele vai ter uma molinha ali para ele ficar encostando na parede. E aqui os 2 anéis de compressão para vedar, né? Vedar. Show de bola. Gostei dessas figuras aí, ficou bem, muito bom. Vou fechar aqui. A questão de inglês aqui, né? Anodização. Aqui ilustrou uma chapa de metal. Não está muito real, isso aqui acho que foi feito por inteligência artificial. Tá meio estranho aqui, mas a ideia é ilustrar. E com certeza isso aqui foi, agora olhando, né, com mais detalhes, parece que a, a asa vem e se transforma nessa chapa aqui, né? Mas é assim mesmo que acontece. Tá faltando um pedaço da hélice ali, ó. Bem interessante. Mas ilustra o que realmente acontece, tá, pessoal? Liga de alumínio, fuselagem do avião é feito de liga de alumínio, mais especificamente 2024, né? Que é a liga de alumínio que vai predominar o cobre. Isso eu estou falando em fuselagem, né? No skin da aeronave. Membros internos ali também é liga de alumínio, por exemplo, vigas de reforço, tá? Elas vão ser feitas de liga de alumínio, porém elas vão ser feitas de alumínio 7075, tá? 2024 e 7075, que daí vai predominar o zinco, né? Nessa liga. Que ele resiste mais à compressão. Mas enfim, isso aí é outra matéria. Mas eu quero ilustrar para vocês aqui que no processo. Deixa eu ver aqui a figura. Só essa figura aí não. Seria interessante se tivesse um vídeo. Vou colocar um vídeo aqui, né? Mas
é um processo de anodização, tá? Processo de anodização vai criar uma película vai aumentar a espessura do metal, vai criar uma película ali de eletrodeposição de um outro material que vai proteger. E como fala aqui, é uma dura, né, unbroken óxido filme. Então é uma camada de óxido inquebrável, acredito, né, unbroken, depositado na superfície do alumínio. Anodização. Vamos para 14. A folga existente é o anel de segmento, tá? A gente já viu essa imagem aqui. Depois vocês podem olhar com mais detalhes. Estágio da turbina consiste em uma fileira de aletas. Então tá aqui. Aqui eu acho que não vai ilustrar para nós, né? Mas a gente tem aletas estacionárias seguida de uma fileira de lâminas rotativas, né? Lembrando que um estágio do motor ali, a reação axial é estator, rotor. Sempre isso, né? Uma estatora vem de estática e uma rotora que se move, tá? Esse é um estágio. Estator, rotor. A força exercida para manter ou mover uma aeronave através de um motor a reação. Então, terceira lei de Newton, tá? Que fala que cada ação tem uma reação, né? Depois vocês podem olhar a figura. Deixa eu ver aqui. Aqui também vai ter um vídeo bem legal explicando sobre isso. 17, na entrada do compressor axial existe aletas diretoras, ou que vão direcionar, tá? Que vai ter a função de orientar o ar para o primeiro estágio do compressor. Lembra? Estator, rotor. Então tá aqui. Então tu vai ter essas aletas aqui, tá? Rotor, estator. No caso, né, eu até acho que eu falei errado. É rotor, estator. Rotor, estator. Isso é o estágio, né? Aqui está falando compressor do motor Rolls-Royce. As pás do estator estão indicadas pelo sinal e as do rotor por esse outro sinal. Então é um estágio, rotor, estator. Orienta o ar para o primeiro estágio de compressão. 18. Os tipos básicos da câmara de combustão são... Essa aqui eu não sabia, eu chutei. Tem certo, será? Caneca múltipla. Esse aqui, se eu fosse fazer a banca da ANAC, tá? Eu ia anotar no papel. Um dia antes, eu ia pegar meu resumo e ia ler isso aqui, né? Não ia me desgastar muito. Então, o nome é caneca, que é múltipla também, múltipla caneca, anular e canelar. Esses são os tipos de câmara de combustão. Claro, a gente está falando aqui motor a reação. Essa aqui, pessoal. Essa aqui eu até vou favoritar ela aqui, para vocês favoritarem também. Isso aqui é a questão da ANAC, tá? A questão da ANAC pergunta sobre ordem de fogo, tá? Nos motores radiais de 9 cilindros. Por que ele fala 9 cilindros? Porque pode ter mais ou menos, né? A ordem de fogo correta é, tá? 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. Essa questão não é difícil, tá? Por quê? O que vocês olham para cá e vocês deduzem dessa questão? Que a ordem de fogo, motor radial, bota isso aqui na cabeça de vocês. Anota no papel, não precisa nem decorar esses números, só bota no papel assim, ó. Ordem de fogo, bota lá. Motor radial. Primeiro, motores posições ímpares. Simples assim. Depois par. Primeiro ímpar, par. Ímpar, par. 1 é ímpar, 3 ímpar, 5, 7 e 9. Depois 2, 4, 6, 8. Vamos ver se a imagem se ajuda aqui. Ah, tá. Essa imagem aqui, ela é da FAA, tá? Manual da FAA. Motor radial de uma fileira. Então tá aqui, olha só. O motor, ele vai respeitar uma ordem de posição, sentido horário. Então aqui é o cilindro 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Show de bola. Agora, como ocorre a centelha, não é assim. Não explode um, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois... Não. Ele vai primeiro no 1, pula o 2, vem para o 3. Pula o 4, vem para o 5. E assim, sucessiva, e assim em sequência. Depois ele começa nos par. 2, 4, 6. É simples, não é difícil. Só que tem motor radial de 2 fileiras, tá? Que aí vai ter um aqui na frente, lá o 2 lá atrás, ó. Depois o 3 aqui, lá o 3 lá atrás. E aqui um exemplo, tá? Motor radial de 2 fileiras, uma foto. Vamos ver se tem algum vídeo legal aqui. Ah, legal esse vídeo, olha só. Ele ilustra uma centelha, né, acontecendo em um pistão, aí pulou, vai pro outro. Aí ele pula o próximo, como se fosse o número, digamos que começou agora, né? Número par, vai pro ímpar. Aí a gente tem a biela mestra, lembra disso? Motor radial. Show de bola. E acabou, pessoal. Acabou. É isso aí. Foi muito legal. Quem começou a assistir o vídeo e tá aqui até agora, pode escrever no papel que eu tô te falando. Tu vai me mandar mensagem. Tu vai ser aprovado na banca. Tu tá decidido a estudar para a banca ANAC. Tu vai passar na banca ANAC, eu tenho certeza. A gente viu aqui teoria e construção de motores. Vocês vão ter questões novas. Vai, faz simulado por matéria. Ó, tu vem aqui em painel. Tu vai vir aqui em novo simulado. Clique em novo simulado. Matéria. GMP. Teoria e construção de motores. É isso aí. Na sequência eu vou estar trazendo outros vídeos aqui. Talvez eu traga mais um vídeo ou dois sobre teoria e construção de motores, porque a gente viu algumas questões, tem outras questões também que estão caindo na banca, e a gente vai tirando dúvida. Eu vou botar aqui eu vou colocar um link aqui embaixo, porque eu quero mostrar também uma coisa para vocês, que a gente tem, se tu quer estudar aqui, isso, eu até separei aqui, tá? Teoria e construção de motores de aeronaves, é o manual da ANAC, ele vai ter 69 páginas, é bastante coisa. E se tu for estudar a parte de inglês ou quiser estudar a parte atualizada, né, material da FAA, tu vai nesse manual aqui, ó, Aircraft Engines, que é o capítulo 1, que é o mesmo conteúdo em teoria e construção de motores, né? Digamos que seria um manual sobre motores de aeronaves, tá? É isso aí. Tudo que vocês encontraram ali no nosso conteúdo, figuras também, vocês vão encontrar, foi tirado daqui, tá? Conteúdo atualizado, tanto para vocês, a nível técnico, quanto para banca ANAC, certo? Aqui a gente vê essa figura, né, inclusive. Então, da minha parte era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail. Acessa lá o link hangarmma.com.br